boa noite a todos os irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É um motivo de grande alegria para mim estar aqui nessa noite, né? Nesse dia especial, né? Que é o Dia das Mães. E realmente é uma grande alegria, né? Ainda mais trazer a mensagem, a palavra do Senhor aqui nessa noite. Alô? E eu espero, né, que cada mãe aqui, que está aqui nessa noite, e aquelas também que estão acompanhando pela internet ou pela rádio, né, que elas tenham recebido todas as homenagens que deveriam receber, né, porque a melhor homenagem que a gente possa fazer ainda é pouco comparado ao que a nossa mãe, no nosso dia a dia, faz por cada um de nós, né, ou já fez, né. Eu espero que também nós, como filhos, também nunca venhamos deixar com que esse dia somente seja o Dia das Mães, mas que o Dia das Mães seja todos os dias. Hoje é apenas um dia, um momento onde a gente homenageia, onde foi escolhido para que a gente pudesse homenagear, né, dedicar às nossas mães. Mas isso deve ser um sentimento, uma emoção contínua, né, vivida e demonstrada por cada um de nós, filhos, todos os dias, né? Porque é assim que uma mãe também age na vida do filho. Então, para iniciarmos aqui, eu queria pedir a cada um de vocês que abrisse as Bíblias em 1 Reis, capítulo 3, versículos 16 ao 28. E antes de iniciarmos a leitura, eu queria iniciar com uma frase, com uma afirmação especial, essa mensagem, né? À medida em que eu estava estudando para essa pregação, eu pude ver essa frase, essa afirmação ficar ainda mais verdadeira no meu coração. Que é impossível a gente falar de mãe, de maternidade, sem falar também de duas coisas: de amor e também do próprio Deus. É impossível que a gente fale de uma mãe sem falar do amor e do Senhor, né? E isso foi ficando, à medida em que eu estava preparando essa mensagem, isso foi ficando ainda mais verdadeiro. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela fala muito, não somente, ela fala muito sobre família de um modo geral, mas também sobre as mães e sobre o amor que vem delas, né? E são muitos os textos que falam sobre isso, que falam sobre o que é ser mãe, que nos mostram exemplos de verdadeiras mães, né? Mas o texto de hoje, ele é um texto que pode parecer assim diferente, né, à primeira vista, para a pregação, para a mensagem de hoje. Mas é um texto que também vai se mostrar rico para mostrar como é o amor de uma mãe e como o amor de uma mãe também nos mostra e nos revela o amor que vem do nosso Deus. Então vamos ler aqui, meus irmãos, em 1 Reis, capítulo 3, versículos 16 ao 28. Então, duas prostitutas foram falar com o rei Salomão. Apresentaram-se diante dele e uma das mulheres disse: "Ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa. Somente nós duas estávamos ali. De noite, o filho desta mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele." Verso 20. "Ela levantou-se no meio da noite e, enquanto esta sua serva dormia, tirou o meu filho, que estava do meu lado, e o pôs na cama dela. Depois colocou o filho dela, morto, nos meus braços. Quando eu me levantei de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que ele estava morto. Porém, quando reparei nele pela manhã, eis que não era o filho que eu tinha dado à luz." Verso 22. "Então a outra mulher disse: Não, o que está vivo é o meu filho, o seu é o que está morto. Porém a primeira mulher respondeu: Não, o que está morto é o seu filho, o meu é o que está vivo. E assim elas falaram diante do rei." Verso 23. Então o rei Salomão disse:
Esta diz: o que está vivo é o meu filho, e o seu filho é o que está morto. E a outra responde: não, o que está morto é o seu filho, e o meu filho é o que está vivo. E o rei continuou: tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Verso 25. Então o rei disse: cortem o menino que está vivo em 2 partes, e deem metade a uma e metade a outra. Verso 26. Então se aguçou o amor materno da mulher, cujo filho estava vivo, e ela disse ao rei: ah, meu senhor, deem a ela o menino vivo, não o matem de jeito nenhum. Porém a outra dizia: ele não será nem meu nem seu, podem cortá-lo ao meio. Então o rei disse: entreguem o menino vivo à primeira mulher, não o matem, ela é a mãe do menino. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém? Então oremos. Senhor maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, reunidos para glorificar e agradecer, Senhor, a Ti por tudo, Senhor, que Tu tens feito em nossas vidas. E te pedimos, ó Deus, nesse momento, que Tu abra nosso coração, Pai, para compreendermos a Tua palavra, e que cada ensinamento, Senhor, que a Tua palavra nos trouxer hoje, seja gravado dentro dos nossos corações, Senhor. Que Tu me use também, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos para falar aquilo que a Tua palavra quer nos dizer, Senhor, que atinja as nossas necessidades, ó Pai, e nos edifique, Senhor, para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, é isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, então, meus irmãos, entrando no contexto desse bloco aqui que a gente leu, certo? Naquele tempo, no tempo de Israel, não havia, por exemplo, como nos dias de hoje, há um tribunal onde tem os juízes, né, que vão ali julgar, o júri, tudo mais. Não era nesse formato. Naquele tempo de Israel, o juiz das causas geralmente era o rei, né? O rei era o juiz das causas que chegavam até ele. E naquele contexto, um rei precisava de muito discernimento, muita sabedoria, para poder decidir e fazer a justiça de Deus prevalecer, né? Porque, como um rei, ele não podia ser aquele que iria tomar uma decisão que iria afetar para promover injustiça, né? Então, Salomão, no texto anterior, certo? No começo do capítulo, quando Deus aparece a ele em sonho, Salomão pede a Deus sabedoria para poder julgar, para poder exercer essa função, certo? E aqui ele é apresentado, logo depois de tudo isso, ele é apresentado a um caso de 2 mulheres. 2 mulheres em que uma perdeu um filho e as 2 estão tentando decidir, estão tentando disputar de quem é esse filho. Quem foi que trocou os filhos, né? E de quem o filho vivo era. E Salomão, ali naquela disputa, sem saber de todo o contexto, sem conhecer nenhuma das pessoas ali, das 2 a fundo, como ele poderia decidir da melhor maneira? E muitas vezes a gente analisa esse texto e foca muito na sabedoria de Salomão, porque realmente esse é o intuito do texto, mostrar a sabedoria que Deus havia dado a Salomão. E aqui Salomão dá uma solução um tanto inusitada. Salomão dá uma solução que surpreende, que é o quê? Cortar o bebê no meio. E é uma solução que somente alguém que tinha certeza do que estava fazendo poderia dar. E aqui, mas no verso 26 é o verso em que nós vamos focar. Porque o verso 26, ele é o verso que mostra a atitude de uma mãe verdadeira. E aqui, a sabedoria de Salomão revelou não apenas o quanto Deus é sábio, mas revelou também o quanto o amor de Deus está presente por meio das atitudes, do cuidado
da vida de uma mãe, certo? Então, aqui no verso 26, aqui no começo, na minha versão, ele diz assim: então se aguçou o amor materno da mulher cujo filho estava vivo, né? E ela disse ao rei: ah, meu senhor, deem a ela o menino vivo, não o matem de jeito nenhum. Porém, eu fui analisar várias versões, certo? E há algumas versões mais antigas em que aparece aqui, como na versão Almeida Corrigida Fiel, aparece no verso 26, vai aparecer: mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, aí entre parênteses aparece, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho. Essa escolha desse termo, ela não é por acaso, dessas suas entranhas. Essa versão que eu estou usando, ela traz uma frase que também impacta: se aguçou o amor materno, né? É uma frase que impacta, mas não impacta tanto quanto dizer que as entranhas dela se enterneceram por seu filho. E o que isso quer dizer? O que isso dá a ideia dessas entranhas? Entranhas, acho que todo mundo sabe aqui o que é, né? É tudo que existe por dentro de cada um de nós. Dentro do nosso corpo, todos os órgãos são as nossas entranhas, né? Vamos dizer. E o uso desse termo é para dar uma ideia de profundidade, dar uma ideia de não é algo superficial. O amor materno que se aflorou naquela mulher não era um amor superficial, um amor que ficou só no básico, mas era um amor que mexeu com a sua intimidade. Era um amor que mexeu no mais profundo do seu ser. Não foi uma compaixão como um amigo que sente por outro, né? Não foi uma compaixão ou um amor ou quando a gente se dói por um acontecimento que a gente ouviu falar de algo. Não é esse tipo de amor, mas é um amor muito mais profundo, como se aquele filho, aquele menino ali estivesse, como se aquele menino ali que estava prestes a sofrer aquela sentença, não seria ele que estava ali, mas o corpo da própria mãe. Era como se a mãe estivesse a sentir o que o filho haveria de passar. E isso nos mostra que o amor de uma mãe, ele não se apresenta somente nos bons momentos. Ele se apresenta ainda muito mais forte nos momentos da dificuldade. Nos momentos em que um filho passa por um perigo, a mãe é que está ali para cuidar do seu filho. A mãe, ela sempre está ali como força, como coragem, como ânimo, como consolo, para que o seu filho possa passar por todas as dificuldades. E isso se mostrou aqui nessa mãe. Era um bebê ainda, o bebê não tinha causado nada. O bebê, ele só era ali uma vítima de tudo que estava acontecendo. Mas a mãe, o coração dela se enterneceu por seu filho. O seu íntimo sentiu essa compaixão por seu filho, esse amor. Então, ele é um amor que se estende diretamente ao filho. O amor de uma mãe, ele não fica somente nas palavras, é um amor prático. A mãe, ela não é mais só ela não vive mais só para ela. Uma mãe agora, ela está vivendo também para cuidar do seu filho, né? E é isso que torna o amor de uma mãe tão importante e tão maravilhoso, porque ela vive agora também para fazer com que o seu filho viva bem. O texto, ele nos mostra esse amor profundo, ele nos mostra esse algo capaz de mexer tão intensa e intimamente com o coração dessa mãe. E diferente do amor que o mundo prega e do que o mundo vive aí desde os primórdios da humanidade, o amor de uma mãe é um amor que se aflora na dificuldade. É um amor que no momento de dificuldade, na tempestade, ele se apresenta ali como a base que nós precisamos. Certo?
Então, e existem ainda, aqui a gente está falando nessa situação de como eu disse, um bebê indefeso que não fez nada para que aquilo acontecesse. Mas pense só na quantidade de mães que hoje também sofrem por seus filhos, por ver os filhos viverem um caminho que eles mesmos escolheram, um caminho que não é de bênção, que não é de bem. Pense no quanto uma mãe sofre por eles. Esse é o amor de uma mãe. Uma mãe, ela não sofre somente por ela, ela sofre pelo seu filho. O amor de uma mãe se aflora não somente nos bons momentos, mas nas tempestades da vida. E aqui, ainda no versículo 26, né? Logo depois que fala essa parte do amor materno se aflorar no coração dela, ela vai dizer ao rei: ah, meu senhor, deem a ela o menino vivo, não o matem de jeito nenhum. Certo? E aí a outra mulher vai dizer: ele não será nem meu nem seu, podem cortá-lo ao meio. Se você visse essa cena, você também saberia quem era a mãe. Porque a outra mulher estava movida por uma profunda, creio eu, uma profunda inveja da outra mãe ter o seu filho ainda. E não estava nem aí para o filho que dizia ser dela. Analisando esse texto, é possível perceber uma característica importantíssima do amor de uma mãe. E que eu tenho certeza que muitos de nós, filhos, já vivenciamos no nosso dia a dia. Ao longo da nossa vida, vimos a nossa mãe demonstrar muitas e muitas vezes essa característica. Qual é? Ela deixa de pensar, o amor dela é tão disposto pelo seu filho, que é capaz de dar a própria vida para ver o seu filho salvo, para ver o seu filho bem, para ver o seu filho vivendo aquilo que deveria viver, aquilo que ela planejava viver. Então, eu também queria focar aqui, certo? No que a outra mulher diz, e como eu ressaltei, creio eu que por inveja, por ver o que aquela mãe estava tendo, seu filho, e ela não tinha mais, por falta dos seus próprios cuidados. E aqui, isso nos mostra o seguinte, certo? Olhando para o que aquela mulher estava falando, certo? Que ela disse: ele não será nem meu, nem seu, podem cortá-lo ao meio. Aquela mulher, essa frase dessa mulher, ela nos mostra o seguinte, que mãe não é somente dar à luz. Ser mãe não é somente dar à luz, certo? Assim como também ser pai não é somente gerar um filho. Ser mãe, ser pai é muito mais profundo do que isso. É um amor que cuida, é um amor que protege, é você estar ali 100% do seu dia, ou quase, cuidando do seu filho. E cuidando não digo apenas fisicamente, mas cuidando do espírito do seu filho, ensinando as melhores coisas para ele, cuidando da saúde do seu filho, da saúde alimentar e tudo mais, cuidando da moral do seu filho, mostrando o caminho que ele deve andar, educando, castigando, certo? Ser mãe, ser pai é muito mais profundo do que apenas gerar, do que dar à luz. E isso é mostrado por essa frase dessa mulher. Aquela mulher, ela perdeu o seu filho porque, como a palavra de Deus diz, ela se deitou por cima dele. Não sei, a palavra de Deus não diz o porquê isso aconteceu, mas aquilo que ela disse depois de contar a história, isso é que mostra o quanto pouco amor que existia dentro do coração dela. O quão pouco amor estava ali presente, o quão pouca preocupação ela tinha. Então, ser mãe é muito mais do que apenas dar à luz. Ser mãe é mostrar o amor. Ser mãe é mostrar o amor no dia a dia. Esse amor que, como eu disse, é um amor que
se apresenta nas horas difíceis. É um amor que renuncia às próprias vontades. É um amor que cuida, que protege. Mas a principal coisa que essa passagem nos mostra é quando olhamos também para todo o contexto. Salomão, como eu disse no começo aqui, Salomão ele pediu sabedoria a Deus. Salomão pediu que o Senhor lhe desse sabedoria para julgar todas as causas da melhor forma. E essa sabedoria foi dada por Deus. Deus lhe deu sabedoria. E ali apresenta-se a primeira prova que ele tinha que passar para mostrar a sabedoria. E logo depois que tudo isso aconteceu, o texto vai dizer, no verso 28, que todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido. E todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Certo? Então, um ponto que nós devemos também atentar nessa leitura dessa passagem é o modo que Salomão escolhe solucionar esse problema. Ele se baseia na premissa de que a verdadeira mãe, ela se levantaria para defender o seu filho na hora da dificuldade, na hora que visse o seu filho ali. Certo? Então essa premissa, vamos dizer, Salomão tinha a sabedoria de Deus. Nesse caso, ele escolheu essa sentença com base na premissa de que a mãe estaria e se levantaria para defender o seu filho, nem que isso significasse não tê-lo mais na sua própria vida. E isso nos mostra uma coisa muito importante, certo? Se Salomão pediu a Deus sabedoria para julgar com justiça e discernimento, e nessa situação a sabedoria dada por Deus apelou para o amor que uma mãe sente pelo seu filho, o que nós podemos depreender disso é que o amor de uma mãe é um amor que vem diretamente do próprio Deus. E é esse amor que uma mãe vivencia na sua vida e mostra ao seu filho, é o mesmo amor que o nosso Deus mostra a cada um de nós todos os dias, todas as horas, em cada momento. É um amor que se doa para nos ver bem. E se estamos hoje aqui, é porque o nosso Deus se doou por nós. Se hoje nós estamos aqui, é porque o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo se entregou naquela cruz para nos dar o perdão de nossos pecados e nos salvar da condenação eterna. O amor de uma mãe, o amor de uma mãe, ele é um amor imenso, é um amor que não se pode mensurar com qualquer outro ser humano. Mas o amor de Deus é muito maior do que o amor de uma mãe. O amor de Deus, o amor de uma mãe, ele é somente um espelho do que é o amor do nosso Deus. Em Isaías, capítulo 49, versículo 15, a palavra do Senhor vai nos falar. Vamos ler aqui Isaías capítulo 49, versículo 15. Na verdade, eu vou ler a partir do 13 até o 15. Diz assim a palavra do Senhor: Alegrem-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos. Mas Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O verso 15, o Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. O Senhor, Ele fala essa palavra, essa mensagem tão maravilhosa, mostrando-nos o seu amor. Mas Ele usa o exemplo de quê? Ele usa o exemplo de uma mãe. E por que Ele usa esse exemplo? Aqui, esse exemplo é usado para dar uma ideia de que é o maior amor que o homem pode conhecer. É o amor de uma mãe.
a mãe, ela nunca vai esquecer do seu filho. Ele diz assim: pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama e não se compadecer dele? Será que uma mãe não vai se compadecer? Essa pergunta ela é uma pergunta proposital que o Senhor faz para que incentivar a reflexão, tanto do povo de Israel como nossa. Uma mãe, ela nunca vai se esquecer, uma mãe verdadeira, ela nunca vai se esquecer do seu filho. Mas aí ele reforça, mostrando o que é o amor dele. Ele diz: porém, se essa mulher ainda vier a esquecer, eu de ti eu não me esquecerei jamais. O nosso Deus, o amor de uma mãe é o reflexo do amor do nosso Deus. É apenas uma visão parcial do amor do nosso Deus. E é esse amor que nos trouxe até aqui. É esse amor que nos acompanha dia após dia. É esse amor que nos fortalece, que nos anima a cada dia a continuarmos prosseguindo nessa caminhada. Porque não é uma caminhada fácil, a caminhada com Jesus. Não é uma caminhada fácil. Mas o amor de Deus, assim como uma mãe nunca se esquece do seu filho, Deus, ele também não esquece de cada um de nós. E ele vai nos fortalecendo, vai nos animando. Ainda em Isaías, mas agora no capítulo 66, é o último capítulo do livro, há uma outra passagem que o Senhor fala com o seu povo. Isaías 66, 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre Jerusalém a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então vocês serão amamentados, carregados nos braços e acalentados no colo. Tal como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Mais uma vez, o nosso Deus usa o exemplo de uma mãe para mostrar como ele agiria para com seus filhos. E aqui ele diz: como uma mãe consola o seu filho, assim também eu os consolarei. E esse capítulo, ele é um capítulo interessante, porque é um capítulo que fala, né, essa parte final de Isaías, ele fala do que haverá de acontecer. Ele fala do que Deus prometeu para o seu povo, da glória futura que o Senhor haverá de trazer para o seu povo, certo? Eu costumo pensar que às vezes é tipo um apocalipse no meio da Bíblia, porque aqui ele também vai dizer que no finalzinho, né, do capítulo 66, ele vai falar dos novos céus, da nova terra. Ele vai falar que todos vão ficar adorando de um sábado a outro, de uma festa da lua nova a outra, vão ficar adorando ao Senhor Deus. Então aqui ele é como se fosse uma visão parcial da glória que está descrita no Apocalipse e que foi prometida por Deus a cada um de nós. E aqui, nesse momento, é que ele diz que vocês serão consolados, falando com o seu próprio povo. Nesse momento, ele fala que é como uma mãe consola o seu filho, assim eu os consolarei em Jerusalém. Assim eu os consolarei. E nós aqui podemos contar todos os dias com esse amor maravilhoso do nosso Deus. Assim como nós podemos contar quem ainda tem a sua mãe ao seu lado, assim como nós podemos contar com o amor de nossa mãe ali presente, enquanto ela viver, nós também podemos contar com o amor do nosso Deus, que é muito mais profundo, muito mais presente, muito mais maravilhoso e eterno do que o amor de uma mãe. A palavra do Senhor, ela nos dá vários exemplos de mães, né? Lá em Êxodo capítulo 2, versículos 2 ao 3, vai falar de Joquebede, que foi a mãe de Moisés. Êxodo capítulo 2, versículos 2 a 3,
vai falar que a mulher ficou grávida, né? Joquebede ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. Essa foi a mãe de Moisés, certo? E naquele contexto, os meninos hebreus não podiam viver, porque o faraó já tinha dado ordens para matar todos os meninos hebreus. E a Joquebede, ela escondeu seu próprio filho por 3 meses. Mas quando não foi possível mais esconder, ela não ficou inerte, ela não ficou parada. Ela foi atrás de uma maneira de salvar o seu próprio filho. E colocou ele no rio. E então o resto da história, todos nós sabemos. Quem foi Moisés? O que aconteceu com Moisés? Outro exemplo maravilhoso de mãe na palavra do Senhor é Ana. 1 Samuel, capítulo 1, verso 27 ao 28. Vai falar do exemplo de Ana. Na verdade, todo o capítulo 1, ele é maravilhoso, porque mostra a fé que Ana tinha no Senhor. É uma fé verdadeira, uma fé que buscava intensamente ao Senhor. E aqui, no versículo 27 ao 28, ela já teve Samuel, né? E aqui ela vai dizer: era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Ana foi uma mulher de fé, foi uma mulher perseverante em oração. E Deus contemplou ela com essa bênção. Mas e o que ela fez? Devolveu ao Senhor. Ela consagrou o menino ao Senhor, para que o menino pudesse viver na presença do Senhor todos os dias. Isso é também uma demonstração de fé. Porque é muito difícil uma mãe abrir mão do seu próprio filho quando vê ele ali nos seus braços. Mas ela abriu para que ele pudesse servir ao Deus que lhe havia dado. E um exemplo principal de mãe que nós vemos na palavra do Senhor é o exemplo de Maria, né? O exemplo de Maria, lá em Lucas, capítulo 1, como já foi lido também aqui, né, pelo irmão Aureliano. Em Lucas, capítulo 1, Maria, ela se demonstra uma mulher também de fé. Ao ver um anjo aparecendo a ela, para lhe dizer que ela seria mãe do Filho de Deus. E ela aceitou essa missão. Ela aceitou essa missão. Mas o que ela fez depois que aceitou essa missão? Aqui nos versos 46 em diante, 46 até o 55, ela começa a exaltar um cântico ao Senhor. Ela começa a glorificar ao Senhor, mostrando que a misericórdia vem dele, que grande é ele e não era ela. Por mais que ela tivesse ali a promessa de ser mãe do Filho de Deus, ela nunca se exaltou por causa disso. Mas ela colocou no Senhor a grandeza, a humildade, a glória, o poder, todas as coisas são do Senhor. E ela exalta ao Senhor, dizendo que a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Verso 48, porque ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Senhor me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Então, essa é a fé de Maria. A Maria, ela glorificou ao Senhor, porque toda honra e glória pertence a Ele. E por mais forte que seja o amor de uma mãe, nenhum superará o amor do nosso Deus.
Mas o amor de uma mãe, lembre-se disso, o amor de uma mãe, ele é um amor que reflete o amor de Deus. Ele é um amor que reflete o amor de Deus. E com essa passagem, com essa frase, eu quero entrar aqui em algumas aplicações práticas. Primeiro, para as mães, eu quero dizer, parabéns por esse dia, mas que vocês continuem firmes, tanto nos caminhos do Senhor, mas também no cuidado com seus filhos. Porque é por meio desse cuidado que as crianças crescem com bons valores, com bons princípios, e se tornam homens e mulheres de verdade, que colaboram para a sociedade, que colaboram na obra do Senhor. Continuem firmes por mais que seja difícil, porque eu sei que é difícil. Eu, como filho, eu digo que é difícil, porque nós filhos não somos fáceis de cuidar, né? E eu digo não apenas na questão física, né? Como vocês podem ver, mas eu digo também assim no dia a dia. Não é fácil cuidar de um filho. Com certeza não é fácil. E as mães precisam de muita graça do Senhor para poderem continuar nessa missão. E é por isso que eu digo, continuem firmes, porque é uma batalha, mas é uma batalha que dará frutos. E é uma batalha que não vai ser em vão. É uma batalha que mostrará o quão vale a pena, o quanto vale a pena se esforçar, continuar nessa caminhada. E para os filhos, a minha mensagem nesse momento, considerem o amor de uma mãe, considerem o amor de sua mãe por você. Considere também o que Deus fez por cada um de nós. E dê valor à sua mãe. Dê valor à pessoa escolhida por Deus para lhe ter, para lhe criar, para lhe conduzir no caminho certo. Porque é uma missão difícil e nós ainda fazemos mais complicado. Nós, filhos, ainda fazemos muito mais complicado, muitas vezes. Mas, acima disso, Provérbios, capítulo 1, versículo 8, nos dará esse ensinamento. O ensinamento que cada um de nós, filhos, devemos levar para a nossa vida. Provérbios, escrito pelo próprio rei Salomão, o qual escreveu e falou com a sabedoria de Deus, diz assim, Provérbios capítulo 1, versículo 8. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução da sua mãe. Então essa é a aplicação para nós filhos. Que nós não venhamos desprezar a instrução que a nossa mãe dá no dia a dia. Porque é uma instrução para o bem. É uma instrução para o trajeto correto. Para que nós venhamos ter alegrias na vida e não dores. Uma mãe, ela nunca vai querer ver o seu filho passar por dores. E tudo que ela diz, se no momento da correção ela causa dores, mas é para que nós, filhos, não tenhamos dores maiores ainda. E dores, como eu posso dizer, dores que não são possíveis de escapar. Uma mãe, ela pode até, no castigo, ela pode até causar uma dorzinha, mas essa dorzinha é para incentivar cada um de nós a vivermos em justiça, a colocarmos em prática as obras do nosso Deus e vivermos uma vida santa e irrepreensível. Vivemos uma vida que glorifica ao nosso Deus e que honra também aos nossos familiares, né? Então, que o Senhor venha abençoar sempre a cada uma das mães que aqui estão, a cada uma das mães que assistem e escutam pela rádio ou pela internet. Que Deus venha abençoar cada dia mais também a minha mãe, com muita saúde, muita força, porque eu falo das mães porque eu tenho um grande exemplo em casa, né? Um grande exemplo de pai e de mãe, né? Que nunca deixaram de fazer o melhor por cada um de nós.
E assim eu creio também que todos aqui também são gratos pelas suas mães. Agradeçam, glorifiquem ao Senhor pela vida delas. E vocês, como filhos, vivam e obedeçam às suas mães e façam o melhor para honrar o nome dela, honrar o nome dos seus pais, para que o nome do Senhor também seja glorificado. Amém. Senhor maravilhoso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, que Tu tens feito em nossas vidas. Deus poderoso, que Tu esteja nesse momento, Pai, abençoando, Senhor, a cada pessoa que aqui está e a cada mãe, ó Pai, que aqui está. Que Tu esteja, Senhor, derramando saúde, derramando bênçãos, derramando força e coragem, Senhor, para continuar nessa batalha, Senhor, que é cuidar dos filhos, cuidar da família. Deus poderoso, eu te peço, ó Deus, que Tu nunca deixe, Pai, com que nós esqueçamos, ó Deus, de honrar, Senhor, os nossos pais, de honrar a nossa mãe, de honrar e de levar em obediência todos os ensinamentos que eles nos dão. Que Tu esteja, Senhor, fortalecendo cada dia mais a cada família, Pai, que aqui está. E todos aqueles que também nos escutam, Senhor. Que Tu esteja, Pai, fortalecendo e cuidando, e que as Tuas bênçãos, Senhor, possam estar presentes na vida deles. Que a Tua palavra também, Senhor, esteja presente em cada família, Senhor. E que os valores que a Tua palavra nos ensina, sejam esses os valores que nos guiam, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, nesse momento, que Tu também nos ajude, Pai, a revelar mais e mais do Teu amor, Senhor, às pessoas que precisam. E que cada pessoa que aqui está, que ainda não Te conhece, Senhor, que elas venham, Senhor, Te conhecer verdadeiramente, para usufruir, para desfrutar desse amor maravilhoso que o nosso Deus tem por cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, é isso que nós pedimos e agradecemos. Amém.